Segundo livro de Samuel, capítulo 7. E diz assim a palavra do Senhor. O rei Davi estabeleceu-se em seu palácio, pois o Senhor havia-lhe dado o descanso de todos os seus inimigos ao redor. Então ele disse ao profeta Natã: estou morando num palácio de cedro, ao passo que a arca de Deus continua numa tenda. Natã respondeu ao rei: vai e faz tudo quanto está no teu coração, pois o Senhor está contigo. Mas naquela mesma noite a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e diz ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificarás uma casa para que eu nela habite? Não habitei em casa alguma, desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até ao dia de hoje. Mas tenho viajado e habitado num tabernáculo. E em todo o lugar por onde tenho viajado com todos os israelitas, disse eu por acaso a algum dos chefes das tribos, aos quais ordenei que cuidassem do meu povo Israel: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do campo onde cuidavas de ovelhas, para que fosses o príncipe do meu povo Israel. Estive contigo por onde andaste e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Agora te tornarei tão famoso quanto os poderosos da terra. Também estabelecerei o meu povo Israel num lugar e ali o plantarei, para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado e nunca mais seja oprimido pelos perversos como antes, como no tempo em que constituí juízos sobre o meu povo Israel. A ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te declara que Ele te edificará uma casa. Quando os teus dias se completarem, descansares com os teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, que procederá de ti, e estabelecerei o reino dele. Ele edificará uma casa ao meu nome, e para sempre estabelecerei o trono do seu reino. Eu serei seu pai, ele será meu filho. Caso venha a cometer alguma transgressão, eu o castigarei com castigos humanos e com açoites de homens. Mas não retirarei dele o meu amor fiel, como fiz com Saul, a quem tirei da tua frente. Mas a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Natã relatou a Davi todas estas palavras e toda esta visão. Então o rei entrou, sentou-se perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? Quem é a minha família para que me tenhas trazido até aqui? Senhor Deus, isso ainda foi pouco aos teus olhos, pois também falaste sobre a família do teu servo para tempos distantes. É assim que ages com os homens, ó Senhor Deus. Que mais te poderá dizer Davi? Tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. De acordo com a tua palavra, a tua vontade, é que fizeste esta grandiosidade e a revelaste ao teu servo. Portanto, tu és grandioso, ó Senhor Deus, pois não há ninguém semelhante a ti, não há outro Deus, mas tu somente, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Que outra nação na terra é semelhante ao teu povo Israel, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, para te tornares famoso e fazeres a favor dele estas grandes e terríveis coisas sobre a terra, adiante do teu povo, que do Egito resgataste para ti, expulsando nações e os seus deuses. Assim estabeleceste o teu povo Israel como teu próprio povo para sempre. E tu, Senhor, te fizeste o Deus dele. Agora, ó Senhor Deus, confirma para sempre a palavra que falaste acerca do teu servo e da família e faz como tens falado, para que o teu nome seja engrandecido para sempre. E se diga: o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a família do teu servo será estabelecida diante de ti. Pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, revelaste ao teu servo: eu te edificarei uma casa. Por isso, o teu servo teve ânimo para fazer-te esta oração. Agora, Senhor Deus, tu és Deus. As tuas palavras são verdadeiras. Tens prometido a teu servo esta bondade. Agora, na tua vontade, abençoa a família do teu servo, para que subsista para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, prometeste, e com a tua bênção, a família do teu servo será abençoada para sempre. Até aqui a palavra do Senhor. Vocês têm memórias da vossa casa, ou das casas onde já moraram? Da casa de antigamente, que moravam com os vossos pais? Têm essas memórias? Lembram-se dos cheiros? Lembram-se das conversas à mesa? Lembram-se das conversas à volta da fogueira, não é? Aqueles mais antigos, à volta da fogueira, com a panela
de ferro. Lembram-se dessas sensações e desses momentos? Que memórias vocês têm que vos marcaram das casas onde viveram? Nós temos aqui alguns agentes imobiliários, não é? Temos aqui alguns agentes imobiliários. Vendem casas. Mas uma coisa que eles não conseguem vender são lares. Eles vendem as casas onde o lar pode existir, pode ser fomentado, mas o lar em si não é vendável. Aquelas memórias que nós temos, que nos trazem aconchego, que nos trazem segurança, que nos trazem esse sentimento maravilhoso, são memórias de lares, não da casa em si. Já passei por várias casas, já tivemos algumas, não é? Não me recordo da que vivi antes dos 4 anos, mas recordo-me daquela na qual os meus pais agora estão, depois dos 4 anos. Recordo-me das brincadeiras, recordo-me dos cheiros, recordo-me daquele chão acimentado ainda sem azulejo, recordo-me dessas coisas. Mas depois de casar, naturalmente, tivemos que arranjar uma casa, não é? Não foi para muito longe, foi para o outro lado da rua. Mas tivemos que arranjar uma casa. E aí começou-se a formar um novo lar. E mesmo depois disso, já tivemos em Lisboa, já tivemos em 2 casas em Lisboa, e voltámos e agora construímos a casa onde nós estamos e estamos num novo lar. É esse sentimento de segurança, é esse sentimento de afago, é esse sentimento de aconchego, é esse sentimento de conforto que nós queremos. Nós não queremos simplesmente um teto em cima da nossa cabeça, nós queremos esse lar. E aquilo que nós vamos ver hoje é Deus a prometer a Davi uma casa que para ele seria, na verdade, este sentimento de lar. Digamos que é um empreendimento imobiliário eterno, que traz este aconchego, que traz esta segurança, que traz aquilo que nós desejamos, que nós fomos criados, este lugar que nós todos desejamos ter nas nossas vidas. Neste livro de Samuel, no capítulo 7, Deus vai prometer uma casa que durará para sempre. Algo que Davi iria e poderia estar seguro, poderia se sentir seguro, poderia sentir o aconchego, poderia sentir o afago, algo para onde o seu coração poderia descansar. E isso será também importante para nós. Nós chegamos, parece um capítulo um bocado diferente dos anteriores e até dos posteriores. No fundo, até agora tem sido só a ação, não é? Davi vai para aqui, Davi faz isto, Saúl fez aquilo, Samuel fez aquilo. Então há a narrativa, a ação, e agora parece que para um pouco, é um discurso, é uma oração, e parece que não é tão atrativo. Se eu vos perguntasse, talvez esta não fosse a história, este não fosse o capítulo que vocês mais se recordariam da história de Davi. Com certeza lembrariam-se de Davi e Golias, com certeza lembrariam-se de Davi e Batseba, mas o capítulo 7 do segundo livro não seria exatamente aquele que nós nos lembraríamos. Vejam que alguns comentadores falam acerca deste mesmo capítulo. Um deles diz: o encontro entre Davi e o profeta Natã, que é descrito neste capítulo, poderá ser visto como um dos encontros mais significativos registados na história real. Outro diz: segundo Samuel 7, não só é o capítulo mais importante do primeiro e do segundo livro de Samuel, mas também é um dos mais importantes capítulos de toda a Bíblia. O que acontece neste capítulo é eludido explícita ou implicitamente por todas as páginas da Bíblia. As palavras faladas por Deus neste capítulo continuam a moldar a história da humanidade hoje. Então é um capítulo importante, que é onde nós estamos hoje. Um capítulo muito importante. E é isso que nós vamos ver. O meu objetivo será trazer isto para nós e deixar que isto nos deslumbre. A forma como este capítulo é tratado, aquilo que Deus diz neste capítulo nos deslumbre e faça ter a mesma reação que Davi também teve. Então nós vamos ver 3 coisas neste capítulo, é facilmente dividido nestas 3 coisas. Primeiro, os planos que Davi tem, do versículo 1 ao 3, os planos de Davi. Depois, as promessas de Deus, até ao versículo 17. E depois, a partir do 18, a resposta de Davi. Então, primeiro os planos de Davi. Vamos ver os primeiros 3 versículos. Diz o primeiro versículo: o rei Davi estabeleceu-se no seu palácio, pois o Senhor lhe havia dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Como vimos desde o início do segundo livro de Samuel, Saúl morreu, Davi chorou a morte de Saúl,
Davi foi elevado a rei, mas só de Judá. Depois houve aquela guerra civil na qual nós já passámos. Mas agora Davi é rei de todo o Israel. Trouxe a arca da aliança. Portanto, existe um sentido de paz. Deu paz, ele venceu os inimigos, os filisteus. Ele agora está em paz no seu palácio, ele está em paz na sua casa. Ele foi feito grande e está a gozar do seu sucesso. E é assim desta forma que começa o segundo livro, ou o capítulo 7 deste segundo livro. Tudo está a correr bem para Davi. Ele está em paz e sossego na sua casa. Ele está no seu palácio, digamos, está no conforto da sua casa. Os seus jacuzzis maravilhosos, sua poltrona preparada para ver o europeu. Ele está no conforto da sua casa, maravilhado. Mas a certa altura, ele olha pela janela e vê uma coisa que o deixa inquieto. Ele olha pela janela e vê que a arca do Senhor, que tinha vindo para Jerusalém, estava numa tenda, enquanto ele tinha uma casa luxuosa. Então ele começa a pensar, isto não está certo. Eu estou vivo num conforto maravilhoso, mas a casa do Senhor, ou a arca que simboliza a presença do Senhor, não está muito pior do que eu. Então ele decide, no versículo 2, chamar o profeta Natã, que parece ser o profeta oficial da altura. Ele vai aparecer mais tarde, naquela história famosa que nós falámos ainda agora, de Batseba. Mas chama o profeta Natã e diz-lhe: eu estou a morar neste palácio e a arca está ali numa tenda. Então Natã diz: vai e faz tudo quanto está no teu coração, pois o Senhor está contigo. Até houve este desejo do coração de Davi construir uma casa, construir um templo para a Arca da Aliança, e diz: vai e faz. Sabe, Natã faz aquilo que qualquer bom servo do Senhor faria, não é? Se alguém chegasse ao pé de mim hoje e dissesse-me assim: eu não consigo ver o palhal como está, toma lá X e faz o que é preciso. Eu diria: vai e faz o que o Senhor te coloca no coração. Ele faz o que é natural ao servo do Senhor. Ele olha para aquilo e vê que realmente não parece correto. Então, se o Senhor te está a colocar isso no coração, vai e faz. Duas coisas que nós devemos pensar aqui já nesta primeira parte. A primeira delas é que nenhum servo do Senhor é infalível. Está bem? Nenhum servo do Senhor é infalível. O que é infalível é a palavra do Senhor. Okay? Não é o servo do Senhor. O servo do Senhor tem pecado. O servo do Senhor não consegue ver tudo. É limitado, é finito. E, portanto, é o Senhor que é infinito. É o Senhor que é ilimitado. A sua vontade incompreensível pertence-lhe a Ele, não pertence a nós. Portanto, aquilo que os irmãos, quando ouvem alguém pregar, devem atentar, não é para a eloquência de alguém, não é para as palavras bonitas de alguém, não é para a forma convincente como fala, mas é se está submetido à palavra de Deus. Se estiver submetido à palavra de Deus, então as coisas podem ser ouvidas, absorvidas, aplicadas na nossa vida. E é isso que nós queremos. Não é? Por exemplo, ao nos debruçarmos sobre um livro e sobre esta jornada difícil em Samuel e outras jornadas que nós já passámos, o que nós queremos passar e a mensagem que queremos passar é que, independentemente de quem prega, aquilo que nós queremos ouvir é a voz de Deus, andando pelos livros, percebendo o que o Senhor quer, percebendo a vontade do Senhor, aplicando à nossa vida, para que seja o Senhor a fazer as coisas na nossa vida e não seja a grande influência que um homem pode ter sobre as nossas vidas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa tem a ver com a nossa própria sabedoria. Mesmo os planos que parecem plausíveis e os planos que até parecem sábios, todos eles devem ser submetidos ao Senhor. Porque um bom plano sincero, ele pode não passar no crivo do Senhor para aquele momento. Não há nada de mal, atenção, nada nos diz na passagem que Davi foi insincero, que Davi tinha outros motivos, que Davi tinha motivos escondidos no seu coração para querer fazer uma casa. Parece um motivo bastante sincero, parece um foco bastante sincero. Contudo, não fazia parte dos planos de Deus para agora. Então todos os nossos planos, sejam eles sinceros, sejam eles até nós pensamos tanto submetidos a princípios que são bíblicos, devem ser sempre submetidos ao Senhor. E o Senhor os vai dirigir. Nós devemos estar submetidos àquilo que é a vontade de Deus, trazer os planos a Deus. Portanto, quando nós pensamos o que estudar,
há princípios bíblicos, o que estudar ou onde estudar. Há princípios, ninguém nos vai dizer, estuda aqui, estuda isto. Ninguém nos vai dizer isto, mas podemos nos reger por princípios. Contudo, submetemos esse desejo dos nossos corações ao Senhor. Quando nós pensamos onde trabalhar, quando nós pensamos onde viver, quando nós pensamos em com quem casar, quando nós pensamos nos projetos que temos para a nossa vida, pese embora às vezes sejam plausíveis e nós devamos buscar sabedoria de outras pessoas que o Senhor coloca no nosso coração, tudo isso deve ser submetido ao Senhor. Porque o que acontece aqui, embora sendo uma boa ideia, ela submetida ao Senhor, o Senhor tem outros planos para Davi. E muda os planos a Davi. E é isso que nós vemos a seguir. O Senhor então começa a falar. Chama Natã. Natã disse, vai e faz. Então os planos de Davi, Natã, está a correr tudo bem até chegar à noite. E o Senhor falar com o profeta. E diz-lhe então a partir do versículo 4. Naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã. Então isto é aquilo que o Senhor diz em relação ao plano de Davi. O que é que o Senhor diz? Ele dá aqui algumas promessas muito importantes. Isto é o núcleo, não é? Isto é... Não há aqui vegetarianos, pois não? Isto é picanha, não é? Isto é a carne dura. Dura não, mole, terrinha, boa. Mas esta é a parte, é o sumo. É aquilo que é importante, é aquilo que o Senhor diz em relação aos planos de Davi. Versículo 4 a 7, ele começa a dizer: vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificarás uma casa para que eu nela habite? Não habitei em casa alguma, desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até o dia de hoje, mas tenho viajado, habitado num tabernáculo. E em todo o lugar por onde tenho viajado, com todos os israelitas, disse eu por acaso a algum dos chefes das tribos, aos quais ordenei que cuidassem do meu povo Israel, porque não me edificais uma casa de cedro? Então Davi diz, Deus diz a Davi, eu não quero um templo, eu nunca pedi um templo. Olha para trás e vê, desde o início, eu habitei no meio do povo, eu quis estar no meio do povo, eu quis uma tenda para ser móvel enquanto vocês se moviam, porque eu queria mesmo era estar no meio do povo. A presença de Deus queria lá estar, desde o início, desde o êxodo. E o que nós vemos na resposta de Deus é que Deus está a dar um vislumbre de si mesmo. É um Deus presente, é um Deus que está perto, é um Deus que não se quer ausentar, é um Deus que não está fixo. Paulo diz lá no livro de Atos, Deus não é um Deus que habita num templo feito por mãos de homens. Deus não habita neste templo feito por mãos de homens. Deus não está fixo num lugar. Eu quero estar onde eles estão. Eu sou Deus, Davi. Eu quero estar perto do meu povo. É isso que Deus diz. E um dos pontos que tem distinguido Deus ao longo de toda a jornada e distingue Deus em todo o caminho bíblico é precisamente que Deus é um Deus perto, não é um Deus de longe. É um Deus que está perto. É um Deus que se manifesta por um arbusto a pegar fogo e que não se consome. É um Deus que se manifesta, a sua presença se manifesta através de uma coluna de fogo. É um Deus que se manifesta através de um tabernáculo. Deus está a prover esta exortação a Davi, a dizer, Davi, eu sou um Deus de perto. Eu sou um Deus que irá estar perto, um Deus que não está distante, um Deus que quer estar perto do seu povo. E esta é a minha promessa é que eu quero estar perto de ti. Eu quero estar perto do meu povo. Isto é maravilhoso. Para quem tem filhos ou quem já teve filhos pequenos, notem uma coisa. Quando uma criança está assustada, quando uma criança está insegura, quando uma criança cai, qual é a coisa que rapidamente afaga um choro? É a presença do pai e da mãe. A criança está no parque, vai a correr, esfola o joelho, às vezes ainda antes de chorar olha para o pai e para a mãe, a ver se chora ou não chora, começa a chorar e a seguir corre para os braços do pai e da mãe para ser consolado. Uma criança está perdida num sítio qualquer, num supermercado ou num shopping center, ou num centro comercial ou qualquer coisa assim. O que é que vai trazer calma ao seu coração? É o abraço e a presença do pai e da mãe. E nós não somos diferentes. Nós temos um Deus que está perto. Está perto no nosso sofrimento, está perto nos momentos em que nós estamos perdidos, estamos desorientados. A Bíblia diz que
Por exemplo, Paulo diz lá em Colossenses capítulo 1 que há um mistério. E o mistério é Cristo em vós. Cristo está perto de nós. Cristo está connosco. Cristo é o Emmanuel. É o Deus connosco. Ele está perto, Ele não está longe. E Ele permanece. Esta é a natureza de Deus. Deus promete a Davi e promete-nos a nós que estará perto em todo o momento. Todo o momento. Ele deleita-se em estar perto. Será que nós nos temos lembrado desta notícia ultimamente? Será que temos nos lembrado de que Deus está perto? Às vezes na azáfama diária, em tudo o que passamos e nas nossas dores e nos nossos sofrimentos, nós esquecemos que Deus está perto. Pensamos que Deus permanece longe, que Deus está longe. Se tu estás a passar por um momento destes, em que pensas que Deus está longe, eu quero te dizer que Deus está perto. Se tu estás a passar por um momento de doença física que está a matar alguém que tu amas, Deus está perto. Se tu estás a passar por um momento de doença física própria que te está a matar, eu quero te dizer, Deus está perto. Se tu estás a passar por um momento de infertilidade, eu quero te dizer, Deus está perto. Se tu estás a passar por um momento em que perdeste o teu trabalho, ou há insegurança no teu trabalho, eu quero dizer que Deus está perto. Se tu estás a passar por uma relação que está destruída, eu quero dizer que Deus está perto. Se tu caíste em pecado, Deus não fugiu. Deus continua perto. Deus está perto. É a natureza de Deus estar perto. Deus está perto de nós. Isto é maravilhoso para nós. Todos temos tempos na nossa vida em que nós nos sentimos abandonados, mas precisamos nos relembrar que Deus é um Deus de perto, não de longe. Um Deus que está perto connosco, que nos acompanha, não se ausenta nas nossas tribulações, nos nossos problemas. Nós podemos correr para Ele, porque Ele está perto. E continua perto. Mas Deus promete mais a Davi. A partir do versículo 11, começa aqui um jogo de palavras. Ou a partir do versículo 8, desculpem, começa um jogo de palavras. Diz, agora assim dirás ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do campo onde cuidavas das ovelhas, para que fosses o príncipe do meu povo Israel. Estive contigo por onde andaste, destruí todos os teus inimigos diante de ti, agora te tornarei tão famoso quanto os poderosos da terra. Também estabelecerei o meu povo Israel num lugar e ali o plantarei, para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado e nunca mais sejas oprimido pelos perversos como antes. Como no tempo em que constituí juízos sobre o meu povo Israel, a ti, porém, darei descanso de todos os inimigos. Também o Senhor te declara que Ele te edificará uma casa. Este capítulo começou com quem a querer uma casa para quem? Davi queria uma casa para Deus. E Deus diz-lhe, não, Davi, não. Quem vai construir uma casa sou eu. Quem te vai dar uma casa sou eu. Não és tu que me vai dar uma casa a mim. E ele começa a passar por esta jornada de Davi. Ele começa a dizer, olha, tu eras um pastorzinho de ovelhas, eu tirei-te do campo, e olha o que eu te fiz. Olha a forma como eu te fiz. Olha como eu te construí. Eu destruí todos os inimigos e tornei-te famoso entre os poderosos da terra. Deus está a dizer que é Ele que importa. É Deus que importa. É Ele que vai construir a casa. Não é o que tu vais fazer por mim, Davi, é o que eu faço por ti e tenho feito por ti. Deus quer que Davi veja e quer que nós todos vejamos que o nosso papel como cristãos não é erigir monumentos que apontem para nós, mas nós mesmos sermos monumentos que apontam para Deus. Sabem, nós somos como troféus. Para os meus amigos sportinguistas, parabéns. Ontem foram tetracampeões de futsal. Agora, olhar para os quatro troféus do campeonato de futsal, olhar para esses 4 troféus juntos e seguidos, não vai trazer glória para os troféus. Ninguém vai dizer assim, que grande troféu conquistou o campeonato. O que é que eles vão dizer? Que grande equipa que conquistou o campeonato. Sabem, estamos no Euro agora, mas olhamos para aquele... Há pessoas que já viram aquele monumento, aquele troféu do europeu que Portugal tem, o único. E quando olhamos para aquilo, não olhamos para o troféu em si, lembramos no Éder e a dizer, chuta! E lá vai ele, chutou e foi golo. E ganhámos o europeu. Sabem, é este sentimento. Nós não apontamos para nós mesmos. Nós somos o troféu que nos lembra, ou que aponta
para Deus. É Ele que faz. É Ele que nos fez. É Ele que tornou Davi famoso, tirou-o lá do campo, tirou-o lá da roça, como dizem os nossos amigos brasileiros, os nossos irmãos brasileiros, tirou-o lá da roça e meteu-o ali. Eu fiz-te famoso. Sou eu, é o meu poder. É mim, é para mim que aponta todas as coisas. E há este jogo de palavras aqui, entre a casa que ele queria construir e a casa que Deus vai construir. A partir do versículo 12 nós vemos isso. Nós vemos, quando os teus dias se completarem e descansares com os teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, que procederá de ti e estabelecerei o reino dele. Davi queria construir uma casa literal para a arca, mas Deus quer construir uma casa diferente a Davi. Quer construir uma dinastia. Quer fazer com que a sua família tenha sucessores e que esses sucessores se mantenham no trono. Deus está a dizer a Davi que vai fazer a Davi muito mais do que aquilo que ele pensou. Muito mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Deus faz isso. E existe esta palavra que é repetida aqui 3 vezes, ou pelo menos uma noção dela. Eterno, eterno, eterno. Quando Deus fala sobre estas promessas que irão durar eternamente, Ele está a dizer que não irá falhar, que não há nada que vai impedir a sua palavra de acontecer. Quando olhamos para uma descendência que será eterna, uma casa que será eterna, é algo que não acaba. E isto está provado até pelos próprios versículos. Primeiro, a morte não vai anular esta promessa de Deus. Versículo 12. Quando os teus dias se completarem e descansares com os teus pais, eu providenciarei um sucessor da tua descendência que procederá de ti e estabelecerei o reino dele. Então a morte de Davi não vai impedir que a promessa de Deus seja cumprida. Mas mais, versículos 14 e 15, diz: eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Caso venha a cometer algumas transgressões, eu vou castigar com castigos humanos e com açoites de homens, mas não retirarei dele o meu amor fiel, como fiz com Saul, a quem tirei da tua frente. Isto é, o pecado não pode destruir esta promessa. Quando ele pecar, eu vou castigá-lo, mas a promessa irá manter-se. A morte não pode destruir, o pecado não pode destruir. E por fim, versículo 16, nem o tempo pode erudir esta promessa, mas a tua casa e o teu reino são firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Conseguem imaginar a diferença que faz ouvir uma promessa destas? Que a morte não vai terminar a promessa, que o pecado não vai diluir a promessa, impedir a promessa, que o tempo não vai erudir a promessa. Nada disto irá erudir a promessa que Deus continuava, ou que Deus fazia a Davi. E Davi era um homem como nós. Um homem sujeito às mesmas tentações, às mesmas dúvidas, aos mesmos problemas. Que diferença faz nós sabermos que as promessas de Deus são fiéis e permanecem para sempre? Sempre. Sempre. Portanto, ouvir de Deus que Ele iria estabelecer, iria assegurar o futuro. Imagina o conforto, a paz, a segurança que ele sentia. Esta casa que Deus iria construir para Davi era uma casa onde ele poderia encontrar conforto. Era um lar. Onde ele poderia encontrar segurança. A segurança, irmãos, é um dos nossos desejos mais profundos. Existe uma coisa, não sei se conhecem, chamada pirâmide de Maslow. É uma pirâmide que fala sobre as necessidades do homem, do ser humano. E nós só conseguimos passar para o próximo nível da pirâmide se tivermos os primeiros 2 assegurados. Se não tivermos os primeiros assegurados, os primeiros assegurados. Se não tivermos os primeiros assegurados, não nos basta, não conseguimos ir para os outros. Que queremos também, mas precisamos dos primeiros. E a segurança é o segundo nível. O primeiro nível é necessidades fisiológicas. Comer, dormir. Se não conseguimos comer e dormir, nós não conseguimos sequer buscar segurança. Mas o primeiro, logo a seguir às necessidades fisiológicas, é segurança. Sabem, se falarem com alguns dos imigrantes que estão a chegar a Portugal hoje, grande parte da razão por que eles vêm é segurança. Segurança. É a insegurança que sentiam e a segurança que vieram à procura. Porque nós somos seres que precisamos de segurança. Precisamos de buscar. Eu sei que algumas pessoas aqui percebem, eu não sou grande expert, percebem do mercado de ações. Não é? Percebem de investimentos e essas coisas. Se nós tivéssemos plena certeza de que
aquela empresa iria valorizar e muito, e em pouco tempo. Que segurança nós teríamos de investir nessas ações? Qual seria o sentimento quando nós colocássemos lá todo o nosso dinheiro, todas as nossas poupanças e fôssemos para a cama? Perderíamos o sono? Não! Porque temos plena certeza e segurança de nós conseguíssemos ter uma máquina para andar para a frente, para o futuro, víssemos tudo o que aconteceu, voltássemos para trás. Ok, então vou investir aqui. Então, e posso estar seguro, eu vou dormir, vou estar confortável. Sabem, quando Deus diz e quando Deus fala sobre esta promessa durará para sempre, era para que Davi se deitasse seguro de que aquilo iria durar para sempre. Nada irá mudar isso. O pecado não pode destruir, a morte não pode destruir, o próprio tempo não irá erudir esta promessa. Isto durará para sempre. Este é o tipo de promessa que Deus faz, uma promessa eterna, uma promessa certa, que traz verdadeira segurança, que traz conforto, que traz paz, que traz um sentimento de descanso. Isto é fantástico. Davi olha para aquilo e pensa: isto quer dizer que o meu filho Salomão, ou o meu filho, será rei? E o filho do meu filho será rei? E o filho do meu filho do meu filho será rei? E o filho do filho do filho do filho do filho, e por aí adiante, serão todos reis? Uau, que segurança! Já leram o Antigo Testamento? Todo? Conseguem ver esta linhagem clara? Conseguem ver que o filho do filho do filho de Davi continua a ser rei? E se nós olharmos para o Antigo Testamento, o que nós vamos ver é que rapidamente, logo no tempo de Reboão, o reino se divide. E a partir daí há dois reinos novamente, o reino de Israel, o reino de Judá. E ali que continua a linhagem de Davi no reino de Judá. E mesmo aí, alguns eram fiéis, outros eram infiéis. E o que acontece é que, com o andar do tempo, foram conquistados por outros povos, foram dispersos. E quando voltam do cativeiro, parece que já não existe rei sobre Israel. Foi-se embora. Já não existe, parece que esta promessa deixou de ser cumprida. Afinal, Deus falhou. Ou então era uma promessa condicional. Afinal, Deus não mantém as suas promessas para sempre. Eu gostava de vissem isto comigo. Mateus, capítulo 1, versículo 1. Sabem? A primeira página do Novo Testamento. O primeiro versículo do Novo Testamento. Diz assim, Mateus, capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Davi, ou Jesus, é o verdadeiro filho de Davi. Jesus era aquele para o qual estas promessas todas apontavam e no qual todo o reino seria eterno. Andem um evangelho para a frente e abram em Lucas. Lucas capítulo 1 também. Quando o anjo veio falar com Maria. Lucas capítulo 1 e versículo 32. Diz assim: Ele, Jesus, será grande e se chamará Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente, porque a descendência de Jacó e o seu reino não terá fim. Jesus é o cumprimento da promessa que Deus já tinha feito a Davi naquele momento. Deus disse a Davi: a tua descendência será eterna. Sabem, Jesus não só nasceu da descendência de Davi, viveu uma vida perfeita, foi àquela cruz e morreu. Acabou a dinastia, acabou a sequência, porque Jesus não tinha filhos. Jesus não há continuação. O que é que acontece ao terceiro dia? Jesus ressuscita. E Jesus ressuscita e ascende aos céus, senta-se à direita do Pai, onde está e de onde nos virá buscar para reinar eternamente. Sabem, essa é a promessa cumprida. Quando Deus diz isto e o sentimento do coração de Davi encontra segurança e lar, como é que nós podemos ter certeza que Deus manterá as suas promessas todas? É porque Jesus vive eternamente. Jesus vive eternamente. Não há outro que nos possa provar isso.
Porque nós olhamos para Jesus, confiamos em Jesus, sabemos que eternamente iremos estar com Ele e o nosso coração encontrará descanso nele. É isso que acontece. Em Jesus nós vemos o cumprimento da promessa. Na verdade, Jesus é o nosso verdadeiro lar. É nele que o nosso coração encontra descanso. Então, fora de Jesus, nosso coração anda inquieto, a buscar coisas à volta que possam saciar, possam trazer conforto, consolo, segurança. Mas em Jesus nós encontramos isso. É em Jesus que nós encontramos a verdadeira segurança e conforto. Em Jesus nós vemos que Deus nunca nos irá abandonar. Em Jesus nós vemos que Deus permanece perto a todo momento. Em Jesus poderemos estar seguros, porque a morte não anula a promessa, não anulou. O pecado não anulou a promessa, não anulou. E o tempo não fará erudir a promessa, porque não faz. Em Jesus nós podemos estar plenamente seguros. E se Deus é fiel a uma nação inteira e por milhares de gerações, quanto mais Ele não será fiel connosco, através de Jesus. Jesus é a prova. Será que tu estás disposto a entregar-lhe a tua vida a Jesus? Não existe outro lar. Não existe outro que nos salve. Não existe outro que nos traga o conforto e a segurança. Sabem, a probabilidade de aqui estar alguém que não é salvo, eu diria, é perto de 100%. 100%. A probabilidade de estar aqui várias pessoas que não são salvas é perto de 100%. E eu vou-vos dizer, não existe nada, ninguém que traga conforto e segurança, salvação, preservação para todo o sempre, não ser Jesus. Não existe. Se tu não colocares a tua confiança em Jesus, aqui, agora, neste momento, a tua vida andará à procura de um lar até que o teu sopro saia pela última vez dos teus pulmões e até que para sempre fiques longe, afastado, eternamente afastado de Jesus. Eternamente afastado deste sentimento de lar, eternamente afastado deste sentimento de pertença, eternamente afastado para o qual tu foste criado, glorificar a Deus. Então isto é importantíssimo porque aponta para aquele que cumpriria todas estas coisas. E vamos à resposta de Jesus, à resposta de Davi. Como é que Davi responde a estas promessas? A partir do versículo 2 do livro de Samuel. Sabem, Davi recebeu um não. Não é? Lembra-se do início? O que é que Davi queria fazer? Uma casa. Deus diz, não, eu é que te vou fazer uma casa. Como é que nós reagimos quando Deus nos diz não? Quando Deus diz não é por aí, quando Deus diz não é esse o caminho, não é essa a minha vontade, esquece o que tu querias. Como é que tu reages quando Deus diz não? Sabem, o não de Deus nunca é negativo. Nunca é negativo. Deus sabe mais que nós. Deus conhece o passado e o futuro, o presente. Deus conhece todas as coisas, sabe o que é melhor para nós. Portanto, o não de Deus nunca pode ser negativo para nós. E para Davi não foi. Nós devemos confiar nele, confiar que Deus sabe mais, sabe melhor do que nós. Davi houve um não. Ele não vai construir o templo. Mas isto não deve ser surpresa para nós, esta reação de Davi. Ele fica impressionado e dominado pelo brilho da promessa de Deus. Mais uma vez, ele diz, quão maravilhoso isto é, infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, como diz o apóstolo Paulo. Vejam duas coisas que eu gostaria só de destacar. A primeira coisa está nos primeiros versículos até ao versículo 24. Davi está maravilhado. Não é? Davi, a partir do versículo 18, diz assim, então o rei Davi entrou, sentou-se perante o Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Deus? Quem sou eu? E quem é a minha família para que me tenhas trazido até aqui? Davi está abismado. Davi reconhece quem ele é. Davi reconhece que Deus faz muito mais do que ele tinha pensado. Davi reconhece que Deus é muito maior do que ele. Davi reconhece que os seus caminhos são muito mais maravilhosos do que ele. E as promessas, diz o versículo 21, não dependiam dele, não é? Diz, de acordo com a tua palavra e a tua vontade é que fizeste esta grandiosidade e revelaste ao teu servo. As tuas promessas não dependem de mim. As tuas promessas são tuas porque tu és maravilhoso. Por outras palavras, Davi está a dizer, uau! Senhor, uau! Tão maravilhoso, tão sublime. Olha só o que tu fazes por mim, olha só o que tu fazes pela minha família, olha só o que Deus faz pelo seu povo. Sabem, nós temos que aprender, talvez com Davi aqui,
Quantas das nossas orações são desprovidas de deslumbre, desprovidas do fator uau, desprovidas deste fator de beleza? Nós não nos deleitamos tanto quanto devemos na obra que foi consumada de Jesus Cristo. Quanto mais nós nos aprofundamos naquilo que Cristo fez por nós, na forma como Cristo cumpre esta promessa, na forma como Cristo é o nosso Salvador, na forma como Cristo é o nosso lar, na forma como Cristo é a nossa segurança, na forma como Cristo levou o meu pecado e foi açoitado, sim, não pelo seu próprio pecado, mas pelo meu pecado. Quanto mais nos maravilhamos nisso, mais nós, às vezes, só conseguimos estar em silêncio diante de Deus e dizer: uau, Senhor, que maravilhosa obra tu fizeste para mim. Se não tens sentido isto, volta à cruz. Não te afastes da cruz. Aprofunda-te na cruz, para que tudo isto possa fazer sentido, toda esta beleza possa te invadir a tua oração. E depois, a partir do versículo 25 até ao final, nós vemos Davi a fazer uma coisa interessante. E às vezes até podemos pensar que esquisita. Porque o que Davi faz, a partir do versículo 25, diz o versículo: agora, ó Senhor Deus, confirma para sempre a palavra que falaste acerca do teu servo, da tua família, e faz como tens falado. O Davi está, no fundo, a pedir a Deus para fazer aquilo que Deus já tinha dito que ia fazer. Está a dizer: olha, não te esqueças, faz, tu prometeste, faz a promessa, confirma tudo aquilo que irás fazer. E esta confirmação no versículo 27, vemos que dá confiança a Davi. Pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, revelaste ao teu servo: eu te edificarei uma casa. Por isso o teu servo teve ânimo para fazer esta grande oração. As promessas de Deus e repetir as promessas de Deus estavam a dar ânimo ao próprio Davi para continuar a orar. O que é que nós, pobres e frágeis pecadores, podemos pedir a um Deus soberano? Podemos pedir a um Deus criador? Podemos pedir a um Deus todo-poderoso? A resposta é o que Ele prometeu que iria fazer. As nossas orações devem ser informadas, devem ser moldadas com as promessas de Deus. O apóstolo João, lá na primeira carta, ele diz no capítulo 5, versículo 14: esta é a confiança que nós temos nele, que se pedirmos alguma coisa, pedimos alguma coisa como? De acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Também Jesus ensinou a orar assim. Jesus disse: seja feita a tua vontade. Orai assim, diz Jesus: seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Portanto, nós já temos aqui uma orientação para orar. Nós devemos orar aquilo que Deus promete que vai fazer na sua palavra, confirmando, sendo encorajados por isso mesmo, pela forma como, ou as coisas que Deus irá fazer na sua palavra. Isto quer dizer que nós não devemos orar pelas pessoas que estão doentes, ou não devemos orar por um exame que temos, ou uma entrevista de trabalho que temos? Não, naturalmente que não. O Senhor promete que nos vai ouvir, atenta para as nossas aflições, atenta para os nossos problemas. Contudo, devemos perceber que as promessas de Deus e a glória de Deus, as preocupações da palavra de Deus, devem invadir o nosso coração. Quantas vezes nós deixamos de orar por aquilo que preocupa o coração de Deus? Quantas vezes nós oramos por aquilo que Deus diz que deve ser um pedido de oração? Tantas vezes pedimos e dizemos: alguém tem um pedido de oração? E dizemos os nossos pedidos de oração e bem. Mas Jesus deu um pedido de oração e nós esquecemos dele. Ele diz assim: rogai ao Senhor da seara para que enviei mais ceifeiros. Isso é um pedido de oração de Jesus. E quantas vezes isso molda a nossa própria oração? A preocupação com a seara, a preocupação com ceifeiros para a seara. Quantas vezes a nossa santidade faz parte das nossas orações? Isso é uma preocupação da palavra de Deus. Portanto, nós precisamos nos maravilhar, invadir as nossas orações, responder com este fator uau e responder com as promessas de Deus. Sabem, eu fico às vezes maravilhado com tantas pessoas que dizem saber a vontade de Deus sem ler a palavra de Deus. Não há como. Não há como saber a palavra de Deus se não se lê a palavra de Deus. A palavra de Deus está revelada. Nós devemos afirmar, reafirmar, envolver-nos, absorver as promessas de Deus para que o Senhor possa ser glorificado, que o seu nome possa ser famoso. Irmãos, e terminamos. Tens memória da tua casa? Tens memória tens essas memórias vívidas, não é? Esses cheiros, essas conversas à mesa,
esse sentimento de pertença, esse sentimento de segurança. Tens memórias do sentimento de chegar a casa e baixar as barreiras, baixar tudo aquilo que tu erigias fora, mas ali tu sabes que estás em segurança, portanto, baixas a guarda. Isto é o que Deus promete, dar um lar. Sabem, Agostinho dizia que o nosso, ou fizeste-nos para ti, aliás, ele dizia assim: fizeste-nos para ti, Senhor. E o nosso coração anda inquieto enquanto não repousar em ti. Isto é verdade. O nosso coração anda inquieto com tanta coisa enquanto nós não pararmos e repousarmos na promessa eterna de Jesus Cristo. Não é o que Ele fará, mas o que Ele fez, e isso que Ele fez permanece eternamente. Ele está assentado. Ele é o Rei dos Reis, que reinará eternamente. E hoje tu és convidado a submeter-te a este reino. Hoje tu és convidado a fazer parte deste reino. Hoje tu és convidado a vir até Jesus, a dizer: eu quero, eu que aceito, eu me rendo, eu quero fazer parte desse reino, porque esse reino, eu sinto, é a minha casa. Hoje és convidado a render-te a Jesus. Este reino, este Rei que reinará eternamente, promessa cumprida de Jesus, de Deus, que nada irá afastar, nada irá acabar, nada irá esgotar. Vamos orar.